Yahusha, oh Yah, oh Yahusha, oh Yah, oh Yahusha, oh Yah, porque Tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, gratidão eterna. Não temos palavras para Te agradecer, papai. Não temos. Não há palavras. E muitas vezes, não havendo palavras para Te agradecer, nós simplesmente gememos. Gememos. Porque a Tua criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Yah. Ó papai, gememos, esperando esse momento tão importante para nós. Sim, papai. Olha para nós, nesse tempo final, supra as necessidades. Sim, papai. Cada irmão, cada Em irmã. nome de Yahusha. Dá-nos vitória. Faz de nós aquilo que está prometido, papai. Cumpra a Tua palavra em nós. Sim, papai. Aguardamos que se faça justiça Sim, papai. em nosso favor, papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. assim. Que Yah te abençoe e te guarde sempre. No nome Mas de aí Deus. a gente não ia botar aquele meio de cabeça, não. Era só para guardar a bolsa. Uma coisa que nosso papai nos revelou ontem, quando nós estávamos, irmãos, eu falo assim com os irmãos que nós sentimos a intercessão dos irmãos lá na nossa gravação ontem. Nós sentimos. Foi poderoso. Foi audível a voz de papai, revelando muitos segredos. Ele ouviu o clamor de Filadélfia. Quando eu falo Filadélfia, a gente enquadra também Sardes vestes limpas, porque a era é de Filadélfia. Então, aqui quando falo Filadélfia, está incluído Filadélfia e Sardes vestes limpas, que anda junto, né? Se anda junto, não é Sardes, é Filadélfia também, mas é prata, só para distinguir, né? Então, uma das coisas que papai nos queria sempre lembrar, ver que a gente fala assim, Filadélfia, já sabemos toda aquela palavra. Aí o pai pega e fala assim, não, tem mais coisas. Nós vamos abrir lá Apocalipse 3. Nós já temos surpresas aí para a nossa festa das cabanas, né? Da festa das cabanas. Hoje eu fiz uma compra de 12 Bíblias e Al-Shalom, capa dura, que é prêmio. Já tem uma reservada para o irmão Felipe. O irmão Felipe já conquistou uma. Das 12 já conquistou uma. O irmão Felipe lá de fora, de Curitiba. É de Curitiba, né? No desafio. As outras 11 está reservado para os irmãos no desafio, que nós vamos ter lá na festa das cabanas, né? Bíblia, capa dura e Al-Shalom, né? E vai ter uma dedicatória, em nome de Al. Então, nós vamos lá. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ó. Apocalipse 3:11.
venho logo. Segura com firmeza o que tens. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A gente achava que é simplesmente algo físico assim, né? Toma coroa. Não, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Nós vamos abrir na Bíblia Al-Shalom em Provérbios 17. Antes de Provérbios 17, vamos a Apocalipse 12. Apocalipse 12 primeiro. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. Diz assim, ó: ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al e de seu trono. Veja bem, o seu filho foi arrebatado para junto de Al e seu trono. Nós já sabemos ali, arrebatado é tomado com força. Por quê? Essa é um arrebatamento para ir para o céu? Não. É um arrebatamento na terra, mudando de mãos. Tirou o filho da mão da mulher de Sardes, tirou o filho na mão da mulher Babilônia. Por isso que fala, sai dela, povo meu. Tirou da mão de Sardes e de Babilônia, sai dela, povo meu, e tomou para si. Tomou ali para aquele que é boca de Al e senta no trono, e para o trono que anda junto com ele. Por isso que fala, ninguém me ajuda, senão Micael. Quem falou isso? Gabriel. Ninguém me ajuda, senão, por quê? Porque Gabriel é valente. Ele é muito valente mesmo. E ele parte para cima na batalha. Quando ele parte para cima, que ele vê que ele não tem tanta força diante dos inimigos. Mas vem junto com ele aquele que dá o quê? Sustentação. E faz ele romper. Entendeu? Por isso que ninguém me ajuda, senão Micael. Eu estava retido. Por quantos dias? 21 dias. Eu estava retido, não conseguia passar. Até que veio quem? O grande príncipe, Micael. E aí eu consegui romper. Viu? Viu aqui que eles andam juntos? E é por isso que fala, a criança foi arrebatada para junto de Al e de seu trono. Nós já vimos que o trono ali é representação de cavalo, é representação de carro de fogo. E por isso que o trono, em Apocalipse, ali fala, que o trono fala. E ele fala, santo, santo, santo. Entendeu? O trono fala, porque o trono é um ser. Por isso que é chamado de principado. Porque ele sustenta debaixo, sobre ele, um príncipe. Era assim. Sempre foi assim. Os filhos de Alcha, eles eram acompanhados do querubim, que era seu trono. Até que os filhos mais velhos de Alcha se uniram ao trono, se tornando híbridos e formando filhos híbridos. Entenderam? Mas não era para fazer isso. E é por isso que é proibido na antiga aliança os híbridos. Não pode misturar semente de espécies diferentes. Entendeu? Se você vai plantar no campo, planta só uma semente. Nós vemos nisso o Evangelho Anátema de Mateus,
que você fala assim, deixa crescer junto, até a colheita. Mostrando claramente que não é a vontade de algo, porque essa parábola não existe em Lucas. Porque vai contra a lei da antiga aliança. A lei da antiga aliança é planta só uma semente. Você planta só uma semente. Se você plantar duas, já arranca fora a outra. Para não ter chance de ter híbrido. Misturar uma semente com a outra e formar híbrido. E os israelitas não podiam comer híbrido. Hoje nós vemos os carros. Tudo é uma representação. Lá em cima nós vemos que o querubim é um carro. Chamado de carro de fogo. Chamado de trono. E o trono com roda. Trono com roda. Daniel 7. Mostrando claramente que é uma carruagem. Aí, hoje, aqui na Terra, nós temos os carros motoca. Representação de quê? Das coisas lá de cima. Agora, o que está na moda é o carro híbrido. O carro híbrido é o que está na moda. É o carro que anda com gasolina ou álcool e que anda com energia elétrica, fornecida ali pela bateria. É o híbrido. Percebe? O carro híbrido, que faz um link com Apocalipse 9. Aqueles seres híbridos que estão no abismo. Tem cabelo de mulher, mas tem dente de leão. Tem como que coroas na cabeça, mostrando claramente aqueles que tinham coroa, que assentava sobre querubins. E se tornou um com eles. Entenderam, irmãos? Então eu tenho que fazer algumas ruminadas para os irmãos lembrarem. Agora voltando aqui, Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala assim, olha. Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5. Fala assim, ó. A mulher, ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado, para junto de algo de seu trono. E a mulher, agora fala, a mulher não é a mãe, a mulher é o filho varão. Ah, mas essa interpretação eu não concordo. O filho varão, ele é também mulher, porque ele é também igreja Filadélfia. Igreja Filadélfia é representada por uma mulher. O filho varão é uma representação dos primogênitos, o primeiro que rompeu a madre, um primogênito herdeiro, e também é mulher, para representar que é uma igreja. Entenderam? Aí ele continua. A mulher foi levada ao deserto, onde foi sustentada por 1260 dias. O que eu quero mostrar? O filho varão, ele foi arrebatado. Ou seja, Micael e Gabriel tomaram o filho varão para si. Para ele cuidar, para eles cuidarem. Ok? Filadélfia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome. Você tomou. Agora não deixa ninguém tomar de você. Provérbios 17. Vamos lá. Provérbios 17. Provérbios 17, versículo. Esse aqui é a representação aqui, ó. Ó, Provérbios 17, versículo, quem vai me falar aqui? Qual que é o versículo? Hã? Versículo 6. Exatamente. Aqui, ó. Versículo 6. A coroa do ancião são os netos. Honra dos filhos são os pais. Aqui já mostra o que é a coroa que está falando lá. Guarda o que tem, guarda os teus filhos.
e os filhos dos teus filhos, para que ninguém tome de você. Por quê? Porque lá em cima foi tomado. O que são essas feridas em teu peito? Foi os filhos que foi tomado dele. Agora, ele pega e fala, ó, guarda a tua coroa. Quer dizer, os filhos dos teus filhos. A tua prole. Guarda a tua prole, para que ninguém tome a tua prole, que é a tua coroa. Olha aqui, aí o irmão ainda lembra aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 1 diz: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol e tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ele tomou a coroa da mulher. Guarda o que tens. O que é a coroa de 12 estrelas? É Apocalipse 7. 12.000 de cada tribo. 12.000 de cada tribo. Ele tomou a coroa da mulher, que é o filhos dos filhos. E aí, em Apocalipse, fala com o anjo Filadélfia: guarda o que tem, para que ninguém tome essa coroa que você tomou. Os filhos dos filhos. Fazendo link com Apocalipse 12. A criança, tão logo nasceu, foi arrebatada. E que criança é essa? Formada pelas 12 tribos de Israel, que formam os 144 mil. Ou seja, o que tens. Por que ele fala? Guarda o que tens. O tens, olha, porque esses são os fiéis, que foram fiéis lá em cima. São teus, são fiéis lá em cima, são teus. Então agora você encarnou junto com eles, toma eles da mulher, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Ele está falando povo meu, filhos meus. Por quê? Porque Daniel 12 fala, vamos lá, Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, 1. Aqui está o que é a coroa. Aqui está o que é a coroa. Diz assim, ó: nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. A coroa se conserva junto da coroa, os filhos de seu povo. Que nós vimos lá. O que é a coroa do ancião? Os seus filhos, filhos dos filhos, seus netos. Viu? Tomou da mulher a coroa dela. Tomou da mulher a coroa dela, o filho varão. E agora ele fala: você tomou para você, arrebatou para você, agora não deixa ninguém tomar de você a coroa. É muito forte. Eu olho para casa do irmão, e falo: meu irmão, nem dá um sorriso. O sorriso representa assim, ó, eu estou entendendo. O primeiro mandamento é honrar seu pai, né? É. Honra seu pai, é o primeiro mandamento. E aí, o irmão falou certinho, que a gente volta lá em Provérbios 17. Vamos lá. Provérbios 17. O irmão Magela está inspirado hoje. Olha só. Provérbios 17, 6. Olha aqui. Coroa do ancião. Aqui eles puseram anciões, mas é ancião. Coroa do ancião são os netos. Os filhos dos filhos. Os filhos do seu povo. E honra dos filhos são os pais. A honra dos filhos é os pais. Entendeu? Ou seja, é falar do primeiro mandamento: honrar o teu pai.
como a ti mesmo. Honrar o teu pai sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Honra teu pai. Está em Efésios 6. Entendeu? Honra teu pai. Porque aqui está dizendo, e a honra dos filhos são os pais. Não é? Ok? A gente começou bem, irmãos? Essa parte, irmã Rejane, eu não comentei na reunião de ontem, né? Essa eu não comentei das coroas. Da coroa. A mulher tinha 12 coroas na cabeça. Aquela coisa que você me perguntou, eu falei pro irmão. E a coroa? A coroa. Aí eu falei, calma. Falei, calma, irmão. O irmão Anderson, o irmão Bruno, irmão, todos eles vão lá na frente. Irmão Marco Beethoven. Entenderam? A coroa. Viu ali que está falando? Tinha uma coroa de 12 estrelas. Agora você entende que a coroa da mulher é o filho, varão, formado pelas 12 tribos, por isso que é 12 estrelas. Tomou dela. Porque a mulher ali representa a igreja apóstata, no qual a lua esteve por um tempo subjugado debaixo dos pés dessa mulher, até que ele se levantou. Entendeu? Saiu dela. Assim seja. Coroa de ouro ainda, né? É, irmã. É. Coroa de ouro, irmã. Pode falar. Aí o Babilônia ali, pega a coroa ali, sai, ela fica só com a mata, aí eu tenho o dedo, só com a mata, como que tivesse coroa. É verdade. E você vê que a coroa se perde de uma vez? Não. Por quê? Porque vai saindo aos poucos. É a deportação. Quando o povo sai de Babilônia e volta para Yal-Shalã, não volta de uma vez. Vai saindo levas. E a primeira leva que sai, que é esses que são chamados primícias das primícias, é os 300. Que volta completamente para Yal-Shalã celestial. Entendeu? Depois vai se completando o número dos 144 mil de todas as 12 tribos. E aí eles reclamam. Quem é aquele que reclama, irmã Liriamar, falando assim, mestre santo e verdadeiro, até quando tardará em fazer justiça a nós? Quem é aquele que fala como porta-voz? Não é todo mundo falar, não. Quando você vai orar aqui, ora para todos. Quando você está lá nas denominações, aí eles se reúnem para orar. Aí todo mundo começa. Aí todo mundo falando, um está lançando maldição no meio daqueles, e todo mundo falando. Assim seja. É uma coisa que a gente sempre colocou. Quando um estiver orando, todos se calam. Para você ouvir a oração e concordar. Ou não. Dizendo assim seja. Entenderam? Por quê? É a representação do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quando ele vai orar, todos os sacerdotes se calam. Para ouvir. Entenderam? Mas não pode ter líder. Não pode ter líder. Isso é a pregação de Satanás. Por quê? Satanás sabe que não pode ter general. Porque se tiver general, tem comando. Se tem general, entendeu? O exército não é ovelhas que se dissipam. Fere o quê? O pastor e as ovelhas vão dissipar. Você vê que é hoje uma boca de Satanás, o mensageiro de Sardes. Como na época de Saul. Saul, depois que o espidial saiu dele, se tornou uma boca de Satanás.
e levou o exército dele à morte. O exército de Saul foi levado à morte. Por quê? Porque quem estava guiando era um cego. E um cego não pode guiar um batalhão, porque todos vão cair no precipício. E como nós falamos que ali o mensageiro de Sardes é chamado de morto, o irmão trouxe muito bem o ensino, falando assim, olha, o espírito saiu dele, porque é o espírito de vida. E quem fala hoje por ele é o espírito do erro. Do erro. Por isso que ele erra nas marcações. É o espírito do erro. Qual que é o espírito do erro, irmã Adriana? Pensa antes de falar. E o espírito do engano? O que é engano? Mentira. E quem que é o espírito da mentira? Lúcifer. Então quando a escritura está falando o espírito do engano, está falando o espírito da mentira, Lúcifer. Quando está falando o espírito do erro, está falando de Emanuel, que fez o quê? Fez a mulher errar, induzindo ela ao erro de comer do fruto. Induziu ela ao erro, falando, não, você não vai morrer. Induziu ela ao erro. É o que induz as denominações. Fique tranquilo, o Jesus Emanuel vai proteger vocês. Vai tirar vocês da tribulação. É o espírito do quê? Do erro. É o espírito de Emanuel, que faz falsas esperanças. É igual a marcação de data, que o irmão lembrou. Marca data. Não, fica tranquilo. Vocês vão ser arrebatados. Esse é o espírito que está agindo. É um espírito da verdade? Não. É o espírito do erro. Por isso que erra toda hora. Porque não é o espírito da verdade que está falando. É o espírito do erro. E erra, faz ele errar, faz os outros errar, faz os outros desviar, faz os outros cair, faz os outros voltar para o mundo. É o espírito que atormentava Saul, né? E lembra que o espírito que atormentava Saul entrava dentro de Saul? Quando o espírito de Al saiu de Saul, ele foi acometido de um espírito maligno. Agora, quando é que ele tinha paz? Quem que vai me responder? Irmão Márcio. Quando que Saul tinha paz? O espírito maligno saía dele. Quando? Escuta. Fugiu o nome de Davi? Davi. Quando Davi louvava. Viu? Ah, mas não pode louvar nessa terra. Os filhos de Alço. Davi era um filho de Adão. Como ele nunca louvou lá em cima, ele louvava aqui embaixo. Nós não podemos nos rebaixar nisso. Nós louvávamos lá, não podemos louvar aqui. Eles não louvavam lá, então eles podem louvar aqui. Viu? Então, quando você vê, o louvor dele é louvor de denominação, irmão? De Davi? Não, é os salmos. É os salmos. E o que acontece? Shaul Paulo, ele fala para os de Esmina, fala assim, ó, louvai como? Cânticos espirituais. Salmos. Ele dá o exemplo, salmos. Entendeu? Que são cânticos que foram inspirados lá de cima. Por quê? Porque Davi era profeta. Davi era profeta, falava por Ial. Davi era profeta, profetizava. E a diferença dele para Saul, que o espírito de Ial
nunca abandonou Davi, até mesmo quando ele pecou. Por isso que ele faz um salmo: cria em mim, ó Iau, um coração puro, e renova em mim, ó Iau, um espírito reto, verdadeiro. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu espírito. Viu? Porque ele profetizava dele mesmo? Não, ele profetizava pelo espírito de Iau, que inclusive é aquele cordeiro que ensina um cântico novo. Ensina um cântico novo. Vamos lá, Apocalipse 14. O Espírito foge. Ó, Apocalipse 14. Apocalipse 14, 1. 14, 1. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144 mil, viu? A plenitude da coroa. A coroa de ouro com 12 pedras. Os 144 mil faz link com Apocalipse 7. 12 mil de cada tribo. E quantas tribos? 12. Aí ele fala: o cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144 mil. Quando é que eles vão para o Monte Sião? Irmã Leia. Quando é que eles vão subir? Quando vai se cumprir essa palavra aqui, ó? Que eu vi o cordeiro no Monte Sião com 144 mil. Quando? É na ascensão dos 300? Quando eles for transformados. E quando vai acontecer que eles vão ser transformados? Quando a última trombeta tocar. Quando a última trombeta. Quem fala a última trombeta? Irmã Edna. Quando faz o link, irmã, última trombeta com o último Adão. Quando o último Adão tocar trombeta. Quando ele vai tocar trombeta? Quando se completar o número dos mortos. Quando completar o número dos mortos, que vão ser mortos aqui embaixo, pelo antimachia, foi dada autoridade para o antimachia fazer guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecer sobre eles. Se ele é o anjo da morte, ele prevaleceu como? Matando eles. Quando completar o último, que está em Apocalipse, porque fala assim, ó: até quando, mestre santo e verdadeiro, os que estão de Esmirna lá? Porque ele vira, os de Esmirna estão debaixo agora, foram transferidos. Ainda não, né? Eles estão lá no altar do sacrifício, no ato exterior, vamos falar assim. Aonde é o ato exterior, irmã Edna? É a representação do ato exterior. Aonde? Na terra. Tá certo? O ato exterior levou cativo o cativeiro. Levou cativo lá que estava debaixo da terra, para a terra. E agora, Yahusha, Micael, quando ele subir, ele pega os que estão na terra, no ato exterior, e leva para dentro do templo. E vai dar para eles o quê? Uma veste branca, para não ter de entrar ali. Aí, eles falam: agora que já nos transportaste para debaixo do quê? Do altar do incenso, nos traz o nosso corpo de volta. Aí ele fala: espera mais um pouco. E foi dado a eles um consolo.
Que consolo foi dado a eles, irmã Rejane? Não, qual que é o consolo que é dado para eles? Isso, veste branca. Esse é o consolo. E fala para eles repousar mais um pouco, até que complete o número dos irmãos que serão mortos como eles foram, que são esses do final dos tempos. Aí quando completar o número, falou assim, deu sinal, completou. Aí ele vai tocar trombeta, e quando ele troca trombeta, os vivos que estiverem lá, porque a palavra na Bíblia Shalá fala, os vivos que estiverem lá serão transformados. Serão transformados. Agora você sabe. Serão transformados. E aí, eles vão subir de nível. Eles estão no templo. Agora eles vão para o Monte Sião. Yal-Shalã. Yal-Shalã é a representação da herança. A herança que eles vão receber. Aí se cumpre Apocalipse 14:1, que diz assim: tive depois essa visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião com os 144 mil, viu? Agora eles já não estão mais no templo, porque completou o número dos 144 mil, ele tocou a trombeta e fomos transformados. E subiu de nível, Agora eles estão no Monte Sião. Não mais no templo, no Monte Sião. Aí o que acontece no Monte Sião? Aí ele fala, os 144 mil que trazem escrito na fronte o nome da estrela e o nome do pai da estrela. O nome do pai da estrela. E ouvi uma voz. Qual que é o nome do pai da estrela, irmão Edgar? Qual que é o nome do pai da estrela? Yalcha. Esse é o nome do pai da estrela. Yalcha. A estrela tem um nome. Agora é o desafio. Quem deu o nome para a estrela? Irmão... Os irmãos escutam. Irmão Ronaldo, quem deu o nome para as estrelas? Hã? Não. Não é o Ial. Não é Ial. Irmão Alberto. Micael. Por que Micael deu o nome? Porque ele é o último Adão. Quando Ial criou o Adão terreno, a sombra das celestiais falou para Adão, agora você nomeia toda a criação. O primeiro Adão se tornou alma vivente, lembra? Quando foi soprado o fôlego da vida. Aí, Ial falou assim, agora você vai nomear toda criatura. Você que vai dar o nome. Quando é referido Micael como sendo o último Adão que se tornou espírito que dá a vida, quando ele foi criado, lá em cima, existia toda a criação do quinto dia pronto. Ial falou, agora você nomeia todos eles. Você vai dar o nome. Por isso que ele é referido como o segundo, o último Adão. Nomeou as criaturas que Ial criou. Entendeu, irmão? É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Vamos lá. Viu, papai? Oi. Então, uma testemunha, eu sonhei com isso e eu vi o seu rosto dando nome. Chamando a gente dando nome. É mesmo? É muito tremendo isso. Eu não esqueci. Isso sonhou quanto tempo? Faz tempo. Faz mais uns 7, 8 meses atrás. Vamos voltar aqui. Olha só. Diz assim. Os 144 mil que trazia escrito o nome dele, o nome da estrela, e o nome dos pais da estrela. O pai da estrela é Yalcha. Mas aquele que deu o nome é Micael, porque é conferido a ele o segundo Adão, ou Adão
celestial. Não é Papai Yahshua. Por que não é Papai Yahshua? Você vai entender hoje no estudo. Você vai entender que Papai Yahshua, em hora nenhuma, é referido como príncipe. Papai Yahshua não é referido como príncipe. Papai Yahshua não é referido como Adão. Por quê? Porque ele é referido como Yahweh. Vou mostrar isso para vocês. Ele saiu de dentro de Yahweh, mas por ele ter saído de dentro de Yahweh, ele não podia ser chamado de Yahweh. Porque Yahweh disse, fora de mim não há outro Yahweh. Ele precisou sair como Yahshua, fazer a obra, vontade de Yahweh. Depois voltou para dentro de Yahweh e voltou com o seu pai ser Yahweh. Nós vamos ver tudo isso. É para vocês ter calma. Né? Os irmãos ter calma. No nome de Yahshua. Vamos voltar aqui. Apocalipse 14:1. Apocalipse 14:1 diz assim, ó, tive depois de visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião com 144.000, que trazia escrito na fronte o nome dele, que é o nome da estrela, e o nome do pai da estrela, Yahshua. E ouvi uma voz que vinha do céu. Ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um flagor de águas, e ao ribombo, e um ribombo de forte trovão. Um ribombo de forte trovão. A voz que ouvi era como som de arpistas tocando suas harpas. É o link ali, ó. Tocando a harpa. Cantavam. Aqui está falando que eles tocavam? Não, cantava um cântico novo. Significa que eles estavam cantando um cântico que eles nunca cantaram antes. Era novo, mas eles são celestiais. Eles cantavam muitos cânticos, mas esse era novo. Esse era novo. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Olha aqui, ninguém podia cantar esse cântico, exceto os 144.000. E esse cântico estava sendo ensinado por quem? Irmão Elbert. Aqui, ó, o irmão está mostrando aqui a tradução aqui da Bíblia. Qual Bíblia é essa, irmão? King James. 1800, King James, 1611. Bíblia King James 1611. Ela fala aqui, os 144.000, eles... eu vi uma voz de arpistas arpeando com suas harpas. Tá vendo? Não tem nada citado. É os arpistas. E eles estavam diante do Cordeiro. E o Cordeiro cantava um cântico novo, ensinando o cântico novo para os 144.000. Um cântico que nunca tinha sido cantado. Que faz um link com a harpa e canto, que é o que fazia Davi. Ele salmodiava, inspirado pelo Espírito de Yahweh, que ensinava a ele a um cântico celestial. Aí o espírito que estava em Saul não suportava isso e deixava Saul e falava, depois eu volto. Essa hora não aguenta que não. Depois eu volto. Vocês estão entendendo, irmãos? É o momento que ficava em paz. Hã? É o momento que Ficava em paz. Ficava em paz, quando o Espírito deixava ele. Essa já é a representação que eu falei com os irmãos. Quando eu falo com os irmãos que o mensageiro de Sardes, hoje, ele é possesso, é para vocês acreditarem. Está entendendo? É para vocês acreditarem que hoje ele está amando do Emanuel. Está entendendo? Não é para vocês assustarem. É para vocês entenderem.
Porque quando saiu o espírito de vida, por isso que fala, tem fama de estar vivo, mas está morto, que o espírito de vida saiu de você, ele era atormentado por um espírito maligno, que é esse espírito do erro de Emanuel. Espírito do erro de Emanuel, que marca a data e faz ele ficar envergonhado, faz outros caírem na fé. Vocês estão entendendo? E é isso a representação de quê? De Saul. Aqueles que confiaram em Saul se deram mal. Mas aqueles que confiaram em Davi se deram bem. Entenderam? Assim seja. É muita mensagem. É muita palavra de papai. É muito alimento. É um banquete. Não é uma comida restrita. É banquete. Comei e bebeis. Fartai-vos. Está entendendo? Eu quero esclarecer alguns pontos. Um dos primeiros pontos é sobre isso. Quando a gente falava do altar, quando a gente falava do ato exterior, nós vamos abrir Apocalipse 11. Apocalipse 11, 1. Irmã Débora, cadê ela? Irmã Débora, você vai me lembrar, tá? Vamos lá. Apocalipse 11, 1. Isso aqui é a representação que as denominações falam que vai ser construído o templo de Al-Shalom, lá em Al-Shalom, e as duas testemunhas vão pregar no ato exterior do templo em Al-Shalom. Mentira! O templo de Al-Shalom não vai ser construído em tempo de tribulação. Por quê? Porque Ial proibiu Davi de construir o templo em tempo de guerra. E falou, teu filho vai construir em tempo de paz. Representação de quando aconteceu o milênio. Tempo de paz. Aí o templo vai ser edificado. Foi interpretado errado para o foco ficar lá e não em Babilônia Católica, Vaticano. Nós vamos ver isso agora. As duas testemunhas. Apocalipse 11, 1. Deram-me, me deram. De novo. Deram-me, me deram. Me deram um caniço semelhante a uma vara, dizendo, levanta-te, levanta-te, Micael, levanta-te, Micael, levanta-te, Micael, levanta-te, e mede o templo de Ial, mede o templo, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo ou exterior do templo, deixa-o de lado e não meças, pois foi entregue às nações durante 42 meses, e eles calcarão os pés da cidade santa. Ou seja, está falando assim, olha, foi-me dado uma vara, e fala, agora mede a tua possessão. Mede a tua possessão. Por quê? Porque Micael, quando ele se levanta com seus 300, ele expulsa Satanás do templo. Que Satanás ficava no templo acusando os santos do Altíssimo. Ial está lá no templo? Não, Ial está na luz inacessível. Mas a palavra fala que tudo que for proferido no templo, os meus ouvidos vão estar atentos. Então Satanás, acusa os santos dia e noite. Quando fala dia e noite, ele está falando dos lugares celestiais, que tem dia e noite. Até aí está tranquilo. Agora, irmã, você vai me falar a minha possessão
um cordel de medir a minha herança. O cordel de medir a minha herança. Onde que está? Salmo 16. O irmão está com a memória boa. Salmo 16. Olha aqui, irmãos. Você tem que entender que quando ele está falando, me deu um cordel de medir. Para medir a minha herança. Está indo tomar posse do templo. É o pai de família que cuida da casa de Iau. É o ancião. Vamos lá. Salmo 16. Por isso que usa ainda as palavras. Levanta-te e vai medir o templo celestial. Salmo 16, quanto? 6. Ah, por que será? Salmo 16, 6. Diz assim. Vamos pegar os 5 primeiro. Salmo 16, 5. Iau, minha parte na herança. Ó. Iau, minha parte na herança. E minha taça. E minha taça. Levantarei a taça da minha salvação. A taça. Iau, minha parte na herança e minha taça. És tu que garantes a minha porção. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. O cordel mediu para mim um lugar delicioso. Sim, é magnífica a minha herança. Agora volta lá. Apocalipse 11, 1. Apocalipse 11, 1. Deram-me um caniço, semelhante a uma vara, é um cordel de medir. Eles mudam as palavras para perder a conexão. Viu? Deram-me um caniço semelhante a uma vara, é um cordel de medir. Dizendo, levanta e mede o templo de Iau, mede a tua herança. Porque eu sei que está aí agora, toma posse dele. Mede ele e toma posse. Aí ele fala, levante e mede o templo de Iau, o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato exterior, a terra, aqui irmão Ronaldo, quanto ao ato exterior, a terra, não meça, porque foi dado às nações, foi dado por 42 meses, isso está em Apocalipse 13, o antimachia Emanuel é dado para ele 42 meses, para ele fazer o que bem entender, inclusive guerra aos santos do Altíssimo, aqueles que vão ficar aqui por 42 meses. Foi dado que as nações pisem, quer dizer, tomem posse, pisem, as nações pisem a terra inteira. Aí entra aqui no nosso irmão, Salmo 2, vamos lá, Salmo 2. Salmo 2. Viu que Davi é um profeta? Salmo 2. Salmo 2. Olha aqui. Salmo 2, versículo 6. Diz assim, fui eu, Iau, que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Iau. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança. Ó, eu vou te dar a herança primeiro, o templo. Estou te dando um cordel de medir, toma posse dele, é teu. Agora espera 42 meses, porque você vai vir para tomar posse da terra. Que é aqui, ó.
olha só, pede e eu te darei as nações. Por quê? Porque durante 42 meses as nações pisarão o átrio exterior, a terra. As nações pisarão, inclusive a cidade santa. Aí ele fala, pede e eu te darei as nações como herança. Quando ele está falando aqui, Micael já não é Micael mais, é Yahusha. Por quê? Já foi transformado. Ele é Micael até ele tocar trombeta, durante o período que está somando os mortos no Mashiach, os que dormem. Quando ele recebe o sinal, completou o número, ele toca a trombeta e ele é transformado em Yahusha. E os seus são transformados nos primogênitos. E eles são transportados para o nível superior. O quê? O Monte Sião. Aí, quando eles são transportados no Monte Sião, aí ele está falando aqui, ele se transforma em Yahusha. E o que Yahusha era de Yao? O filho. Por isso ele está falando, hoje te gerei, hoje eu te gerei o primogênito meu, Yahusha, meu filho único primogênito, hoje te gerei. Viu? Por quê? Porque Yahusha, depois que ele morreu, ele vai transferir a herança. Qual é a herança? O nome, as vestes, a missão, o espírito e o corpo. E o corpo. Porque quando ele volta para Yahweh, ele volta para Yahweh invisível, sem corpo. Está entendendo? Aí ele transfere para o herdeiro quando ele está tomando posse do Monte Sião. E ele, naquele momento, Yahweh, lá de cima, fala, hoje eu estou te gerando, hoje eu te gerei meu filho único. Yahusha. Entenderam, irmãos? Vocês estão compreendendo a grandeza? Quem está aí atrás está entendendo ou está boiando? Por isso que na condição dele agora se tornar Yahusha, Micael, ele agora pode criar tudo. Aí nós temos aqui um novo mundo, uma nova cântico, né? Aí ele na condição de Yahusha, ele pode fazer algo novo. Ele pode fazer algo novo. Aí ele faz um cântico novo para Yahweh. Porque agora, ali, ele está na condição de Yahweh, Criador. Yahusha. Entendeu? Sim. E é por isso, irmãos, que Yaohana viu toda essa grandeza, queria se prostrar aos pés do anjo, e o anjo falou assim, não faça isso, porque eu sou servo como tu. Eu sou criatura criada como tu é. Adore somente Yahweh. Somente Yahweh. É porque a criatura criada no quinto dia, Lúcifer, queria adoração para ele. Entendeu? E é por isso, irmãos, que Yahweh, desde o princípio, ele sinalizava, sabe, irmão Ronaldo? Quando ele fez o homem no sexto dia, e ele remete ao ser celestial, o homem, no sexta era, ele já sinalizava falando assim, olha, eu vou criar uma criatura que vai cuidar de todas as demais criaturas que eu criei. Eu vou criar uma criatura, homem, que vai criar toda a criação. Ele vai cuidar da minha criação. Por isso que Yahweh criou o homem e falou assim, olha, todos os seres criados, você vai dominar sobre todos eles. Está mostrando claramente, esse é o cumprimento da profecia no início.
ele estava criando um ser criado para cuidar de toda a criação que o Criador criou como homem. Por isso ele é referido o segundo Adão, o último. Entenderam, irmãos? Ele já mostrou no início o propósito que ele tinha. Não era o Criador cuidar da criação, mas era criar um homem para cuidar da criação do Criador. E é essa representação de Gênesis capítulo 1. Vamos lá? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E Ao disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e que eles dominem, sobre os peixes. Aqui, é uma intervenção do teólogo. Não é eles, é ele. Fala assim: E Ao disse: façamos o homem. Está no singular. O homem. Façamos o homem. E que ele, o homem criado, que é referido segundo Adão, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Que ele domine. É o criado no quinto dia? A serpente? Não, olha aqui. Apocalipse 1, Gênesis 1, 20. Gênesis 1, 20. Olha aqui a criação do quinto dia. A criação do quinto dia. Presta atenção. A criação do quinto dia. E Ao disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sobre o firmamento do céu. E assim se fez. E Ao criou as grandes serpentes do mar no quinto dia. E as serpentes do mar, elas quiseram dominar sobre os seres criados. Mas essa não foi o propósito de Ao. Porque Ao providenciou o quê? No sexto dia, que seria a sua imagem e sua semelhança, que é a representação da face esquerda e face direita que se une num ser vivo, num ser criado, um Adão, e cria ele da terra. Os outros foram criados do mar. O que foi criado no mar, inclusive as grandes serpentes, que está em Isaías 27, nós vamos ver isso agora. As grandes serpentes ensordeceram, querendo ser o quê? O que eles não foram criados para ser. Queria dominar sobre todas as criaturas criadas, inclusive sobre o próprio homem. Aí, olha só, ele pega e cria os do quinto dia do mar, e ele cria o do sexto dia da terra, ou seja, do pó da terra, representação aquele que entra para dentro da arca, como um pote de argila que tem o maná dentro. Viu? Esse homem criado, ele falou, ele vai dominar sobre toda a criação.
Mas não é o Criador que ia dominar sobre a criação. É o Adão criado. Que ele falou assim, olha, você vai dominar sobre toda a criação. E trouxe a criação para ele nomear. Vocês estão entendendo? E é esse homem que tinha um cordel na mão. Esse homem que está falando ali, ó, foi-me dado um cordel. E ele refere esse cordel de medir ao Salmo 16. A herança dele. A herança dele. E ele fala, a minha herança é deliciosa. Viu? Viu? Aí, olha aqui, essas grandes serpentes, Isaías 27, abre lá. Isaías 27. Por isso, irmãos, presta atenção, por isso a luta lá no céu de primogênito, cada um querendo ser primogênito. Por isso que a Escritura o tempo todo fala de primogenitura. A Bíblia inteira fala de primogenitura. Fala de Davi tomando a primogenitura dos mais velhos, os irmãos mais velhos. Jacó tomando a primogenitura de Esaú. José tomando a primogenitura dos irmãos mais velhos. Isaac tomando a primogenitura de Ismael. Jabes era mais ilustre que os seus irmãos. Ou seja, tomou a primogenitura deles. Toda a Escritura se baseia naquilo que ia acontecendo lá em cima, irmãos. A luta pela primogenitura. Porque a herança era deliciosa. Entendeu? Por isso, e ele mostra que o pequeno, por isso que Shaul Paulo, ele entendia, e ele falava, eu sou o menor dos apóstolos, que ele sabia que o menor é o maior. Entenderam? Gratidão. Olha só. Isaías 27:1. Aqui está falando daquelas serpentes do mar. Lá está referindo às serpentes do mar, lá em cima, o mar vítreo. Eu vi o trono e em volta um mar vítreo. Está falando do mar lá em cima, lá da cúpula. Isaías 27:1. Quando fala assim, ó, as ilhas esperarão. Por quê? Porque as ilhas é um pedacinho de terra cercado de mar. São esses filhos do sexto dia. Entendeu? Porque foram criados da terra. Por isso que quando a Escritura fala, as ilhas esperarão, são esses filhos do sexto dia que foram criados da terra. Cercados de mar. Né? Olha lá, continua. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, punirá Iau com sua espada dura, grande e forte. Quem é essa espada dura, grande e forte, irmã Márcia? Não, Iauxa. Iauxa. Não, Iauxa é Micael, mas você não pode falar que é Micael. É Iauxa, porque quando ele recebe a herança, quando ele recebe herança, que ele fala, agora eu tenho o quê? Força. Apesar, quando ele estava na condição de Micael, ele fala, apesar de ungir do rei, eu não tenho força de vingar o sangue dos santos do Altíssimo. Mas quando ele é transformado, agora sim, ele se torna o quê? O anjo forte, o sétimo. O anjo forte. Por isso que fala, Iau vai vingar. Vai vingar da mão desses três. Quais três? Olha só. Vai vingar na mão desses três. Vamos lá. Isaías 27:1. Naquele dia punirá Iau com sua espada dura, grande e forte. O Leviatã, serpente escorregadia. Tá vendo a dica? Serpente.
que foi aquelas grandes serpentes que foram criadas no 5º dia de Gênesis 1. Você prestou atenção, irmão? Que tinha lá. No 5º dia, Yahó criou as grandes serpentes do mar. Está referindo lá em cima. Que faz o link, ó, vai derrubar o dragão, a antiga serpente, essa é a serpente do mar. Apocalipse 12. Ele fala, ó, punirá Yahó com sua espada grande, dura e forte, Leviatã e serpente escorregadia, Leviatã, serpente torturosa, e matará o monstro que habita o mar. O monstro que habita o mar faz a distinção para falar assim, esse aqui é a besta que levanta do mar, é a serpente que se levanta do mar. Por que que tem uma serpente que levanta da terra, irmã Adriana? A besta que levanta da terra. Pode diferenciar o Também, mas não é essa a função principal. porque ele reina na terra? É para imitar o quê? O ancião da igreja, que se levanta da terra. É terreno, não terreno, ele é celestial, mas ele se levanta da terra. Por quê? Porque o sexto ser foi criado na terra. Na terra, no sentido de ser o quê? As ilhas, lá de cima. Entendeu? As ilhas lá de cima. Viu aqui, irmãos? Então, esses seres aqui, eles queriam usurpar aquilo que não era deles. Yahó criou um homem, a sua imagem e semelhança. Por isso que a palavra fala, Micael, aquele que é semelhante a Yahó. Micael, semelhante a Yahó. Por isso que em Gênesis 1 fala, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Micael, a semelhança de Yahó, para ele governar sobre todos os seres criados e cuidar da criação. Que faz um link. Ele ama tanto estar na presença de Yahó, que ele fala o Salmo 84. Mais vale estar nos teus átrios, Yahó, do que 1000 anos em outro lugar na terra. Milênio. Mais vale estar nos teus átrios. É a herança maravilhosa do templo. Eu herdei, ele falando assim, um cordel. Mede agora, Yahó, que confirmou a minha herança. E falou assim, mede o templo, que é a tua herança. Mas não mede o átrio exterior, a terra. Porque foi dado às nações por enquanto, por 42 meses. Depois você vai voltar lá e vai tomar posse dela. O que foi, meu irmão? Ezequiel 47, 3. Lê para nós, bem alto. E saindo aquele homem, para o Oriente, tinha na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. O que é artelhos, irmão? O que é? Aqui, ó. Não fala não. Água que me dava pelos artelhos. O que é o artelho? Qual você acha que é dedo de onde? Do pé ou da mão? Você anda pela mão? Ah, vou andar de cabeça para baixo. Não, debaixo do pé dele. As águas me davam nos artelhos, debaixo dos meus dedos. Viu? Oh, amorzinho. Coisa linda. Oh, meu lindo. Oh, meu amor. Então, viu aqui minha coroa? Viu a coroa? Tomou a coroa da mulher. A representação ali tirou de Babilônia, tirou das filhas de Babilônia, tomou a coroa e falou assim, guarda o que tem, guarda os teus filhos, para que ninguém tome os teus filhos de você. E os filhos dos filhos. Né? E os netos, filhos dos filhos. Os filhos e os filhos dos filhos. Não deixe ninguém tomar de você mais. Porque foi tomado lá em cima. O que são essas feridas em teu peito? A gente já estudou.
Aí que faz o quê? O que são essas feridas? São as pedras que foram tiradas do peito do sumo sacerdote. As pedras representam os filhos, as tribos. Foi aquelas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Qual casa? Casa de Iau, no templo celestial. Agora vocês vão ficar felizes. Mais felizes. Por quê? Porque nós vamos entrar nas 70 semanas, devagarzinho. Irmã Débora, aonde está, irmã? Foi definido aos teu povo 70 semanas. Daniel 9. Vamos lá. Daniel 9. Daniel 9, 26. Olha aqui. Olha aqui, irmãos, presta atenção, agora vocês vão entender. Tem nada aqui do irmão Romilson, tá? A mensagem não é aquela, não tá, ele interpretou errado. Diz assim, ó, presta atenção. Daniel 9, versículo, vamos começar, 24. Aqui o anjo Gabriel, ele explica a profecia. O querubim. Ó. 24. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, apagar os pecados e expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade. E instaurar uma justiça eterna. E instaurar significa fazer o que não houve até agora. Criar e instaurar, implantar uma justiça que vai permanecer eterna. Para sigilar o santo, aqui, sigilar visão e profecia. O que é sigilar, irmã Liramar? Hã? Ai, mano, fala sem olhar aí, busca o dicionário aí pra mim. Pega no dicionário, minha irmã. Não confia no seu próprio entendimento, não. Pega aí, sigilar. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos lá. Sigilar significa colocar o selo, fazer ficar em segredo. Tem nada a ver. Sigilar de sigilo. Selar. Eu vou selar o entendimento até o tempo do fim. Só no tempo do fim que vai ser aberto o selo e vai haver o entendimento. Entendeu? Não fica triste não, que a maioria aqui não sabia. Tá? Sigilar vem do verbo sigilo. Sigilar é o verbo do sigilo, substantivo. Algo que não deve ser revelado. Algo que foi escondido. Oi, irmão. Eu não olho, já tá até. Tá falando isso? Em hebraico? Então vamos lá. Ó, 70 semanas foram fixadas para o teu povo, cidade santa, para fazer cessar a transgressão, apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia. Viu? Ele fala assim com Daniel: olha, Daniel, sela este livro até o tempo do fim. Isso está onde? Está em Daniel 12, ó. Daniel 12. Daniel 12, 9. Olha aqui. Daniel 12, 9. Fala assim, olha. Daniel 12, 9. Ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Elas estão sigiladas. Elas estão sigiladas, seladas, em sigilo até o tempo do fim. Ok? Não pode ser. Ninguém consegue.
Aí ele fala: para sigilar visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Fica sabendo, pois, e compreende isso, desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Yaushalã até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Até um príncipe ungido não é papai Yausha, porque papai Yausha é rei. O príncipe ungido é aquele levantar-se-á Micael. Até o príncipe ungido é príncipe. Por isso que em Daniel 12:1 fala assim: levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Porque papai Yausha é rei. Vou mostrar isso para você, que papai Yausha é rei. Nós já sabemos que Apocalipse capítulo 19, aquele cavaleiro que vem é o herdeiro que recebeu a herança. Ele era Micael e se tornou Yausha Micael. E ele usa as vestes do seu pai, representação do quê? Da transferência do manto de Elias Raial para Eliseu Yausha. Ok? Isso está aonde? Apocalipse 19. Vamos lá. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Olha só. Apocalipse 19. Versículo 11. Presta atenção, irmãos. Vi o céu aberto, faz um link com o anjo de Filadélfia. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta no céu. Já começa aí. Ao mensageiro da Filadélfia, eu tenho preparado o quê? Uma porta aberta no céu para você, que ninguém pode fechar. Está fazendo as conexões. Aí ele fala: vi o céu aberto e eis que apareceu um cavalo branco. Olha, ele subiu, fechou a porta. E depois abriu a porta quando? Minha irmã Rejane. Quando se completar os 144 mil. Aí ele abre a porta para eles entrar. Quando ele abre a porta para eles entrar, eles entram. Para herdar a herança. Aí, quando eles estão voltando agora, falou assim: olha, você vai medir o templo. Vai medir o templo. Mas não mede ainda o ato exterior, a terra. Até completar os 42 meses, que é o governo do anti-Mashiach, que calca a terra com os pés. As nações. Aí, agora, completou os 42 meses. Agora ele volta para poder medir a terra, tomar posse dela, o cordel de medir do herdeiro. Quando ele volta pela mesma porta que ele entrou. Entenderam? Por isso que fala, viu o céu aberto, através de uma porta, que é chamado portal celestial, o portal eterno. Abrir os portais para que entre o Rei da Glória. Agora vocês vão entender, calma. Vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama. Eu sei que você já está pensando aí. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, fazendo um link com combate. Combate. Vi Micael combater Lúcifer e os seus anjos. Viu? Fazendo link com aquele que herdou do pai dele a herança. Combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, sua cabeça há muitas coroas. Muitas coroas. Viu? Sobre a sua cabeça faz um link agora com o quê? Tem muitos cílios sobre a sua cabeça. Tem muitos cílios. Faz um link com o quê? Faz um link com Abraão. E ele falou assim: olha, eu não tenho filho. Olha as estrelas do céu. Eu vou fazer a tua posteridade como as estrelas do céu. Você vai ter muitos filhos.
Vamos lá, Apocalipse 19. Continuando. Viu o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador chama Fiel e Verdadeiro. Por quê? Verdadeiro. Porque ele é Filadélfia. E como ancião de 1 Timóteo 3, o ancião deve ser marido de uma só mulher, hospitaleiro. Ele tem que ser veste simples, que é a veste de quê? De linho. Né? Ele não pode ser o quê? Briguento. Tem que ser hospitaleiro, que entra na sua casa. Ele não pode ser uma pessoa gananciosa. É uma pessoa que não está presa às coisas dessa terra. Ali vai todas as qualificações ao ancião e depois aos servos. E depois fala, a igreja de Ial, que é Filadélfia, que é fiel, ela é o sustentáculo da verdade aqui na terra, porque a verdade foi lançada por terra. E ela é a única que sustenta a verdade nessa terra. Por isso que ele é chamado fiel, porque mesmo lá, diante de todas as conspirações, ele não largou o seu pai em nada. E como o irmão já trouxe ali em Lucas, fazendo link com a passagem de Isaías, que fala assim, olha, eu estava consternado, triste, entristecido, não havia ninguém do meu povo comigo, até que o meu braço veio em meu socorro. Fazendo link no Evangelho de Lucas, escritura, que diz assim, Yahshua, ele foi ali para o Monte das Oliveiras, e estava solitário, apesar dos próprios discípulos estarem com ele. Mas não era do seu povo, era filho de Adão. E ele falou assim, e ele estava tão entristecido, que ele suava com gotas de sangue. E aí veio um anjo do céu que o consolava. E o consolava. Em outras palavras, confortar e consolar. Fazendo o link com o ancião. E a Alhana chorava muito. Aí veio um ancião que me consolou, dizendo, não chores, eis que o leão da tribo de Ialda, a raiz, o broto da raiz de Davi, venceu e nos deu a condição de abrir o livro. Por quê? Porque o filho, ele mostra o pai. O filho mostra o pai sempre e em todo momento. Ele não se envergonha de chamar Yahshua de pai. Olha só. Vamos voltar lá que vocês vão entender. Apocalipse 19. Ele julga. É o ancião que julga. Daniel 7. Olha aqui. Ele julga e combate com justiça. Ele julga, Daniel 7, e combate, Apocalipse 12, com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Faz o link. O anjo que se manifesta na sarça ardente. O anjo que é coluna de fogo durante a noite. E o seu pai, coluna de nuvem durante o dia. Sempre com seu pai. Os seus olhos são chamas de fogo. Sua cabeça muitas coroas, muitos filhos. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Escrito. Veste um manto embebido de sangue. É o cálice da salvação, no qual o sangue do seu pai, ele carrega o sangue do seu pai. Levantarei o cálice da nossa salvação. É o link, levantarei o cálice. Levantar-se-á Micaial, que carrega o sangue do seu pai, que tem a veste embebida no sangue do seu pai, que ele herdou essas vestes. É o link de Elias transferindo o manto para Eliseu
Yahshua. E ele continua: veste um manto embebido de sangue, e o nome que é chamado é Palavra de Yahweh. Os exércitos dos céus acompanham-no em cavalos brancos, vestidos de linho, de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará. Ferir as nações, ferir as nações, ferir. Pede, meu filho, e eu te darei as nações por herança. E ele fala: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com 7 ferros. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Al, o Todo-Poderoso. Um nome, olha aqui, um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa, sobre a veste, sobre a coxa, que é Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. O pai dele que deu as vestes para ele. O pai dele deu as vestes para ele. O pai dele que vestia essas vestes quando era Yahshua. O pai dele vestia essas vestes quando era Yahshua, mostrando um segredo. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá em Timóteo. 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6. Olha aqui, olha as vestes do pai dele. Olha as vestes do pai dele. Presta atenção. O que está escrito, irmão Edgar? O que está escrito nas vestes que Yahshua Micael herdou do pai dele? Que está escrito nas vestes que ele herdou. Não. Rei dos reis, mestre dos mestres. De novo. O que está escrito na veste? Rei dos reis, mestre dos mestres. Agora vamos lá. Em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Olha aqui. 1 Timóteo 6. Presta atenção. Versículo 13. Presta atenção. Lembra daquele filho que aponta para o pai dele o tempo todo? Micael apontando para Yahshua. Lembra? E Yahshua, na realidade, ele tem o nome de Yahshua só porque ele saiu de Yahweh. Mas ele, quando volta para Yahweh, ele volta como Yahweh forte e valente. E se torna um com seu pai, novamente. Olha aqui. Diz assim, versículo 13. Eu te ordeno diante de Yahweh, que dá a vida a todas as coisas, e de Yahshua Mashiach, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de Yahshua Mashiach. Peraí, como assim? Viu? A aparição de Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos, quer dizer, no final dos tempos, o bendito e único soberano, Rei dos reis e Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade e que habita na luz inacessível. O veste do pai dele estava escrito Rei dos reis, Mestre dos mestres, ou seja, Iau, que habita na luz inacessível. Viu aqui que Yahshua, quando saiu de Yahweh, ele tinha que ter o nome de Yahshua, mas ele não perdeu o quê? A imagem, ele é a imagem do Yahweh invisível. E quando ele sai para voltar para dentro de Yahweh, ele deixa o seu corpo para o seu filho herdar, para que o seu filho seja a imagem de Yahweh invisível, conforme Gênesis 1, que aquele que se torna a imagem de Yahweh o criou. Nossa.
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, que ele domine sobre todos os animais. E quando as criaturas olharem para ele, se lembrem de Yahweh. Por isso que ele fala no Salmo, ele fala: celebrarei o teu nome de geração em geração, e todos te conhecerão, todos da terra te conhecerão. Você acha que está escrito a veste que ele herdou do pai dele, rei dos reis e mestre dos mestres? E aqui está falando assim: o filho vai apresentar o pai no templo estabelecido, aquele que é o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, que é o rei dos reis e o mestre dos mestres. Quem? Aquele que veio e fez toda essa obra de reconciliação e que criou todas as criaturas. Está onde? Colossenses 1. Vamos lá. Colossenses 1, 15. Colossenses 1, 15. Olha aqui. Colossenses 1, 15. Por isso que Shaul Paulo, irmãos, Shaul Paulo, ele não queria saber nada de fariseu. Ele não queria saber nada daquela religião que não entendia nada do Criador. Olha aqui, que Shaul Paulo, inspirado pelo Espírito de Yahweh, ele escreve: Yahusha é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele, em Yahusha, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por Yahusha e para Yahusha. E antes de tudo, e tudo nele subsiste, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprouve a Yahweh fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele os seres da terra e os do céu, realizando paz pelo sangue no madeiro. Viu? Depois que ele cumpriu a missão, ele volta para dentro do Pai, para dentro de algo invisível. Mas ele não pode entrar com um corpo. Um corpo. Ele tem que deixar o corpo para entrar como espírito, para dentro de algo invisível. E o corpo, ele entrega para quem? Para aquele que se torna junto à face esquerda e à face direita, para que todos se lembrem de Yahusha. Para que todos se lembrem, por isso que ele carrega um manto embebido de sangue, para ele falar com os seres da terra e do céu, falar assim: foi através dele que vocês foram reconciliados. Nunca esqueçam disso! Por isso que ele está falando lá, nos tempos estabelecidos, aquele apresente a vocês o rei dos reis, o mestre dos mestres, aquele que, o único que possui a imortalidade, ele apresente para vocês, ele revele que ele é Pai de vocês. Lindo demais. Falou do céu aberto. Fala bem alto para nós, irmão, igual você fala lá na reunião. Apocalipse 11, 19 fala assim: o templo de Yahweh que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Faz um link com o anjo da aliança, que é o templo. Veja, ele se abriu e se viu o que? A arca. Quem que é a arca? Yahusha, aquele que recebeu o corpo, que faz um link que a arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Ou seja, a imagem do Yahweh invisível.
a imagem do Yahweh invisível, que é Colossenses 1,15. Ele, Yahshua, é a imagem do Yahweh invisível. Mas quando ele volta para Yahweh, deixa o seu corpo. O que? Ele deixa a arca. Ele deixa a arca da aliança para ser perpetuada através do herdeiro. Entendeu? Fala assim, o templo de Yahweh que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Abriu quando fala que abriu o céu. O cavaleiro. Aqui, ó. Ele está fazendo a conexão. Quando abriu o céu. Apocalipse 19. Viu o céu aberto. E o cavaleiro que vinha sobre o cavalo branco é a arca. É a arca da aliança. Lê para nós de novo. Fala assim, o templo de Yahweh que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e um grande tempestade de granizo. Isso. Ou seja, montado no que é trovão, o que é relâmpago. Entenderam, irmãos? Irmãos, eu igual eu falo assim com os irmãos. É muita alegria, entendeu? Como que estamos crescendo. Entendeu? Como estamos crescendo. Agora você viu ali, ó, quando o papai subiu, levou cativo o cativeiro, ele levou para a terra. Tirou das profundezas, levou para a terra. Mas aquele que vai subir, ele vai levar da terra para onde? Para o templo. Para o templo. E vai colocar debaixo do altar do incenso. Entendeu? Viu aqui? Agora você entende que fala assim, olha, não meça o ato exterior. Está vendo que não tem nada a ver, irmãos, de construir templo aqui na terra, de falar que as duas testemunhas vai ficar pregando. Aí que eu quero completar esse estudo. Apocalipse 11, abre lá. Olha só, Apocalipse 11. Já está finalizando. Apocalipse 11. Olha só. Ele está falando assim, ó. Deram-me, né, não estão dando para dizer duas testemunhas, não. Deram-me, no singular. Deram-me depois um caniço, semelhante a uma vara. E falou, mede, levanta e mede o templo de Yahweh, o altar e os que nele adoram. Mede. Quanto ao ato exterior, a terra, não meça, até que foi entregue nas nações por 42 meses. É o governo do Antimachia, que vai pisar a terra toda. Aí logo em seguida ele fala, agora as minhas duas testemunhas, olha só, as minhas duas testemunhas, porém permitirei que profetizem. Profetizem aonde? No átrio exterior da terra. No átrio exterior da terra. Por quê? Aqui eu já tomei posse. Agora as duas testemunhas vai lá testemunhar, profetizar contra a Babilônia. Diz para ela, povo meu, sai dela, para que quando eu vier com juízo, vocês não sejam participantes dos castigos. Aí ele está falando assim, quanto ao ato externo do tempo, deixa de lado, não meça, porque foi entregue às nações durante 42 meses. Aí ele diz, e eles calcarão os pés da cidade santa. Aí eles falam, daí que eles tiram que a pregação é na Babilônia, lá em Alxalã. Mas não está falando isso. Está falando que vai tomar toda a terra por 42 meses, inclusive a Terra Santa. Mas, as minhas duas testemunhas permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. Ou seja, 1260 dias é diferente de 42 meses? Não. É a mesma coisa. 42 meses.
as minhas 2 testemunhas 1260 dias, que é o tempo de vacas magras. Porque Filadélfia foi 1260 dias de vacas gordas. As 2 testemunhas 1260 dias de vacas magras. E falou assim: olha, fica tranquilo que eu não vou deixar vocês sem pão. Eu não vou deixar que vocês vão comer alimentado pela aquelas aves repugnantes, conforme Elias foi alimentado por corvos, representação de querubins rebeldes. Eu não vou permitir que você coma o quê? Comida de corvos. Aí faz um link com a parábola do papai. Quando bater na porta e falar assim: chegou na minha casa o quê? Um amigo meu. Abre aí para nós, vamos lá. Lucas 11. Lucas 11, versículo 11. 11:5. Olha aqui, Lucas 11:5. Disse-lhe ainda, papai Alcha: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, porque ele está no templo. Enquanto que ele está no templo, ele está como o quê? Micael, a lua, o anjo que trabalha à noite, junto com as estrelas, lembra? Um amigo bateu e vos... aqui, ó, diz aqui, peraí. Porque chegou de viagem, um dos meus amigos, e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunos, porque a porta já está fechada, e meus filhos e eu, quer dizer, minha coroa e eu, estamos dormindo, descansando. Não posso me levantar para dá-los a ti. Papai Alcho fala: digo-vos que não se levante para vos dá-lo por ser amigo, levantar-se ao menos por causa da perseverança, insistência, e lhe dará tudo aquilo que precisa. Aqui, irmãos, ele fala: um amigo meu veio. Mas não são 2 testemunhas? Mas vem um de cada vez. Esse é um segredo. Vem um de cada vez. Está onde? Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14. Aqui está falando um amigo. Agora você vai entender. Apocalipse 14. Olha aqui. Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, 6. Vi depois outro anjo, que voava no meio do céu. Esse anjo é Micael, voando com Gabriel, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, e toda tribo, língua, povo. E dizia em alta voz: temei a Ial. Por que temei? Porque é a sexta haste do candelabro, sexta haste, é temor a Ial. Temor a Ial. Isaías 11. Temei a Ial, quer dizer, o anjo, ele fala em primeiro lugar, temei Ial, porque ele é a sexta haste, é o temor de Ial. A sexta haste do candelabro é temor a Ial. Temei Ial, tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele fala: porque ele é a imagem de Ial invisível, o Criador de todas as coisas, porque tudo nele foi criado, para ele, por ele e para ele. Adorai aquele que volta Ial, que volta na condição de Ial, para dentro de Ial forte e valente. Porque uma criança nos nasceu,
um filho nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso e ao forte. Viu? Aí ele fala, apontou para o pai dele e disse, adorai aquele que voltou para a condição de Iau. Adorai Iau. Adorai somente Iau. Por que ele está falando isso? Porque está por vir um ser que quer adoração, Lúcifer. Um outro ser que também quer adoração, o Antimachia. Apocalipse 13. Toda a terra adorou o dragão e toda a terra adorou o Antimachia, dizendo, quem é comparado a ele e quem pode fazer guerra contra ele? E a terra adorou, e ele vem antes para alertar, adore somente Iau, o Criador, adore somente Iau, o Criador, não adore o ser criado. Aí ele fala, olha aqui, versículo 8, outro anjo, o segundo, continuou, viu? Continuou significa, deu continuidade. Veio o primeiro, depois esse primeiro subiu, e ele enviou o próximo. O próximo continuou o trabalho dele. O segundo, o outro anjo, o segundo, continuou. Caiu Babilônia. Caiu Babilônia. E é esse aqui que aquele fala, chegou um amigo, e estamos com fome. Dai-nos alimento. Dai-nos alimento. E faz um link com o quê? Olha só, faz um link. Ó, as aves do céu não plantam e nem semeiam. No entanto, Iau os alimenta. Aquele que é braço de Iau, Iau fala, alimenta a minha criação, que eu dei para você cuidar. Dá alimento para eles. Alimenta a minha criação, porque você foi feito para cuidar deles. Aí ele dá pão. Viu? Aí, irmãos, olha aqui. Ele fala assim, ó. Agora vem o terceiro. Ó, Apocalipse 14, o vento soprou. Apocalipse 14, 8. O segundo, continuou. Caiu Babilônia, bebedou todas as nações com vício seu furor. E o outro anjo, o terceiro, seguiu-os. Veio em seguida contra quem? Contra o Antimachia. Eles, as duas testemunhas juntas, completa quanto tempo? 1260 dias. Mas elas não vêm juntas. Por isso que tá o pai de família lá, ó, aquele que ficou, a igreja, fala assim, ó, chegou um amigo, dai-nos pão. Por isso aqui fala a sequência, vem o primeiro, vem o segundo e completa, vem o terceiro. E o segundo e o terceiro completam os 1260 dias. Viu? Entenderam? Viu? Por isso que lá, porque aquilo me fazia, o pai falava assim, eu falava, pai, mas não tem sentido. Mas o pai falava, até que ele falou assim, é assim. Eu falei, tá bom, você vai entender. Aí ele me mostrou que um amigo chegou de viagem e está com fome. Viu, irmãos? Pedindo àquele que cuida da criação, dai-nos pão. Faz o link com o pai de família da antiga aliança que ajuntava o maná e ele fazia o pão para a sua família. E isso o pai nos trouxe lá atrás. Viu? Ele preparar, lança o pão. Lança o pão sobre a água, que mesmo depois de muito tempo o encontrará. Alimenta o 7 e também o 8º. Para alguns eu estou falando grego, né? Mas é assim mesmo, ninguém nasceu sabendo. Vai depender do esforço de cada um. Agora, ficou claro que agora você vai entender aquilo que a ascensão.
A ascensão de Papai Yahshua. Atos 1. A gente vai enterrar agora. Atos 1. Eu tenho que falar, irmão, não esqueça que depois... Olha aqui. Os 2 anjos que vieram ressuscitar Papai Yahshua. Atos 1. Atos 1, versículo 6. 1:6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Mestre, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito de Yahweh, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles a uma nuvem, o ocultou a seus olhos. Estando o olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco, aos 2 anjos que ressuscitaram ele, os 2 anjos, vestidos de branco, encontraram-se junto deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Yahshua, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo que o viste partir para o céu. Fazendo o link, este mesmo, o mesmo corpo, o mesmo Espírito, esse que subiu, é o mesmo que vai descer. Apocalipse 19. Porque papai voltou para dentro de Yahweh. E aquele que herdou é a mesma coisa do pai dele. Entendeu? Porque herdou o mesmo corpo, o mesmo espírito, as mesmas vestes, a mesma autoridade, o mesmo poder. Assim seja. Agora ficou esclarecido essa passagem para muitos, no nome de Yahshua. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh do papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.